nós temos Shakespeare. De hoje também é uma peça. É um livro que já começa começando a falar os assuntos específicos de todos os 5 personagens em aproximadamente. O livro de hoje realmente é uma comédia. Eu acho que eu nunca tinha rido tanto com um livro. A Comédia dos Erros é a primeira peça escrita pelo Shakespeare e ela vem a ser publicada, assinada em 1594. É uma sátira, ele faz várias críticas, várias alfinetadas assim, algumas coisas da sociedade através desta peça. Existia um carinha chamado Egeu, e Egeu é de Siracusa, só que ele vai ser enforcado, né? Vai ter esse delito dele lá em Éfeso. E quando ele chega lá, ele encontra Solino, que é o duque de Éfeso. O duque vai lá averiguar, porque ele vai ser punido. Vai contar a história dele pro duque e ele vai dizer que há 25 anos atrás casou-se com uma bela mulher e aí eles tiveram, e os filhos eram gêmeos. Só que ele conheceu num navio uma moça, os filhos dela também são gêmeos, são um pouquinho mais novos. Poxa, meus filhos, eles vão precisar de servos um dia, eu já posso comprar agora servos gêmeos também pra eles, né? Como objetos, escravos, vou comprar igual. E comprou. Só que aí eles estão no navio, tem um naufrágio e a família acaba se separando, né? O Egeu fica com um dos filhos e um dos menininhos que iria ser servo dele fica com o pai. Isso já é na primeira parte, né? É Egeu contando isso pro duque. Eu não tô dando spoiler porque já fica na cara. Você sabe que eles não morreram. Você sabe que a mãe sobrevive com os outros gêmeos, como esse Egeu, né? Tava pra ser enforcado. E o duque se comoveu com a história dele e disse que ele tinha 25 horas para achar o dinheiro lá para pagar a dívida e não ser morto. Só que ele não sabe que o filho dele, que é o Antífalo, está lá com o Drômio, que é o servo. O engraçado dessa comédia é que os nomes são iguais. E aí é muito engraçado, porque Antífalo está no mercado e ele pede para Drômio ir fazer coisa para ele. Chega o Drômio de Éfeso e ele reclama e começa... E o Drômio de Éfeso, sem saber, ele achando que é o Drômio de Siracusa, começa a esculhambar com o escravo. Subtende-se que os drômios, eles são gêmeos idênticos e os antífalos não. E aí vai ter muita confusão. Os senhores vão ter problemas com os seus servos, porque não vão ser as mesmas pessoas, e aí quando voltam os respectivos servos e amos, fica tudo complicado. E aí tem a Adriana, que é a esposa do Antífalo de Éfeso. E aí Antífalo de Siracusa vai pra casa dela. E ele diz que não é casado com ela. E ela fica achando que ele tem outra. E começa a confusão. E aí tem Luciana, que é a irmã dela. E o Antífalo se apaixona pela irmã dela. E ela vai dizer a Adriana. E a Adriana reclama que acha que ele está dando em cima da irmã. Então é uma confusão. Só que é interessante que o Shakespeare ele faz algumas críticas à sociedade da época. E tem 2 cenas que elas são reservadas para diálogos entre Luciana e Adriana. E aí elas vão fazer muita... E aí Shakespeare ele vai usar a crítica que a personagem faz a outra para criticar ela. Ela fica criticando a situação machista que ela está, só que aí Shakespeare usa ela para criticar as mulheres extremamente ciumentas, que gostam das coisas supérfluas da época. E aí, na primeira noite, e aí ela leva o outro pra casa com o empregado e o marido dela com o servo chega, aí o servo não tá deixando entrar. E aí eles vão pro bordel e ele combina comigo pra pegar uma cadeia de ouro pra prostituta. Ele não tem nada, é só pra fazer ciúme à esposa. Eles vão se encontrando, essas outras pessoas, esses outros amigos de Antífalo que vão aparecendo, vão se encontrando com o outro Antífalo, com o outro Drômio. Ele não entrega a cadeia de ouro que ele iria dar à cortesã, então a cortesã vai reclamar com o Antífalo Siracusa. Fica tão confuso que tem uma crise de identidade, sabe? Os 4 personagens, né, os que são gêmeos, eles têm uma crise de identidade, porque eu achava que era, mas não era. Sei, quem será que eu sou? E até o Siracusa, quando eles estão em Éfeso, eles acham que Éfeso é um lugar misterioso, com fadas e bruxas, porque eles estão encantados. É tanto que a primeira vez que ele vê a Adriana, ele vai até ela e pede pra explicar o que é que está acontecendo ali. E a mulher começa a reclamar, dizer que não falasse assim, que ela era esposa dele. Aí ele chega a tal ponto que a Adriana chamou o exorcista, prende e amarra Antífalo e Drômio, os de Siracusa, pra tentar tirar o demônio deles, porque eles estão loucos
E aí eles fogem e ela acaba prendendo o marido de verdade. E ele disse que vai pedir divórcio, vai reclamar ao Duque. Até que realmente chega o Duque. Os estrangeiros ficam presos na sacristia. E aí, quando ela tá lá esperando o da sacristia, chega o marido, porque os homens, chega o marido dela. E ela fica, como assim? Você tava aqui, não tá, e saiu. E é quando chega o Duque, os dois ficam reclamando, marido e mulher, um pro outro do Duque, porque quem arranjou o casamento deles foi o Duque. E aí eles pedem divórcio ao Duque, porque esta mulher, este homem que o senhor me deu, está me difamando e tudo mais. E aí tem esse desenrolar da história, os gêmeos eles vão se encontrar, só que eu não vou dizer como eles vão saber essa história. Eu sei que outros personagens que nós não sabíamos que existiam daquele naufrágio vão reaparecer para explicar por que eles foram separados. E é interessante que outros personagens são perfis que Shakespeare, você percebe que ele tem várias obras dele. Hamlet tem, Romeu e Julieta tem, o livro da semana anterior, né? Os Dois Cavaleiros de Verona tem também esses personagens parecidos. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem aí as nossas redes sociais. Certo? Com Deus. Beijão. Tchau, tchau.